Oi, gente, este é Resenha, o programa da TV Mackenzie Digital. E nós falamos aqui sobre ideias que estão em alguns bons livros por aí. Hoje falaremos sobre o livro Não Era Para Ser Assim, ou a ideia desse livro, de Cornelius Plantinga. E para isso temos o Rodrigo conosco aqui. Prazer. Obrigado, Rodrigo. Prazer, Cláudio. É sempre muito bom estar aqui com você. Obrigado. Voltaremos logo para falar então. Até já. Quando fugimos da responsabilidade, voltamos nossas costas à presença e à bênção de Deus, abandonamos o único projeto funcional que acabará com qualquer recessão e começamos o doloroso processo de converter a nós mesmos em miseráveis. Aborrecemos a luz e não nos achegamos a ela. Juntamos tudo o que temos e nos mudamos para um país distante, na direção das trevas exteriores, na direção de um lugar de privação de si mesmo, um lugar que nós mesmos criamos. O livro de Plantinga chama-se Não Era Para Ser Assim. Me empresta aí o livro, por favor. Não Era Para Ser Assim. Aqui está o livro. E é interessante observar que nós estamos, nesta gravação, sob o impacto ainda das tragédias no Rio de Janeiro e muito antes de absorver tudo o que aconteceu, recebemos notícias de tragédias em outros lugares, Santa Catarina, em tantas partes, onde essas tempestades todas e as enchentes fizeram tanto estrago e deixaram tantas mortes, infelizmente, tantos desabrigados. E quando pensamos em tudo isso, e em outras desgraças também, essa frase nos vem à mente. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Como é que está o nível das desgraças por aí, Rodrigo? É verdade, Cláudio. A gente olha não só no nosso país, né, mas por todo o mundo, a gente percebe tragédias, sejam elas tragédias naturais, como tsunamis, furacões ou quedas de avião, atentado bomba que ainda acontece, como recentemente a gente viu acontecer no aeroporto de Moscou. E esse questionamento emerge, né, na cabeça das pessoas. Por que isso acontece? Por que tanto sofrimento? Por que dessas tragédias? Por que dessa dor que as pessoas têm que enfrentar? Não era para ser assim. Não era para ser dessa maneira, as pessoas pensam, né? E aí começa a aparecer na cabeça das pessoas, Cláudio, um outro questionamento que diz respeito a Deus, o Criador. Onde é que ele estava em meio a tudo isso? Por que essas coisas aconteceram? Como é que ele permitiu que essas coisas acontecessem? Então, sempre que a gente vive momentos como os que a gente tem vivido e isso, tempo pós tempo, a gente depara com tragédias assim e esse sentimento volta, essa pergunta também emerge, né? Se existe um Deus que todos dizem que é bom e poderoso, por que coisas assim são permitidas, né? Essas tragédias, às vezes, têm essas dimensões impressionantes, como o que está acontecendo. Aconteceu aí no estado do Rio, está acontecendo em Santa Catarina e em outras partes, não é? De novo, não é? Porque a gente abre as revistas do ano passado e pensa que está lendo a revista de agora. Coisa semelhante. Outras vezes, porém, e sempre, as tragédias maiores ou menores acontecem no nosso dia a dia. E é interessante observar que este livro, o título dele, menciona um filme chamado Grand Canyon, Ansiedade de uma Geração. Exatamente. O Kevin Kline é o ator principal. Sim. E acontece logo no começo do filme isto. O personagem sai de um jogo de basquete, vai para casa
e para escapar do trânsito das vias principais, pega umas quebradas ali na cidade, mas tem um imprevisto, um problema no carro. Exatamente. E ele para e telefona para o socorro mecânico. Só que um pouquinho antes do socorro mecânico chegar, chegam alguns maus elementos ali do pedaço e começam a vandalizar, começam a assustar e a ameaçar esse personagem. Quando chega o socorro mecânico, o mecânico simplesmente começa a fazer o seu trabalho, enquanto os bandidos estão ameaçando o motorista. E parece que a coisa vai ficar difícil ali, não é? A certo ponto, esse mecânico socorrista afasta-se um pouco, chama o bandido de lado e diz isso para ele. Olha, não era para ser assim. Era para eu vir aqui e fazer o meu trabalho e ajudar este homem sem problemas, mas agora você está aqui com essas ameaças. E essa frase foi relacionada pelo autor, o Plantinga, à própria situação da humanidade. E é interessante observar que o não era para ser assim se aplica desse modo às circunstâncias do dia a dia, as coisas não saem como deveriam, não é? E também a grandes tragédias que se abatem sobre a humanidade. Coisas naturais, você ia falando qualquer coisa aí sobre o caráter diferente das desgraças. Não são só desgraças naturais, mas corrupção. Exatamente. É interessante que o próprio Plantinga, né, Cláudio, nesse livro, ele fala sobre diversas situações que a gente vivencia, né, na história, nos nossos dias, na nossa vida, quando a gente liga a TV, quando a gente ouve algumas coisas, desde a questão da miséria até a questão da corrupção. É interessante que ele usa durante o livro diversas histórias. O livro acaba sendo muito interessante de ler por conta disso. Ele conta muita um livro muito gostoso. Né? Ele vai desde de histórias do Lyndon Johnson a governantes da Etiópia, falando sobre a questão de corrupção e como que as pessoas lidam com algumas coisas, né? E hoje, no nosso tempo, isso é muito claro, né? A gente vê por aí quanto a gente, algumas até empresas quebrando por conta da maneira como que os seus gerentes, os seus presidentes lidam com as coisas. A gente olha para a questão política e a gente vê inúmeros escândalos de corrupção. Escândalos aí, no caso, em que país? No nosso eu acho que não acontece, eu acho que isso fica só para lá. Na verdade, quando a gente lembra do que a mídia publicou, especialmente no ano passado, especialmente antes das eleições, né? É coisa chocante. O que não era para ser assim está aí diante de nós o tempo todo, na verdade. Exatamente. Esse é o nosso quadro. Coisas pequenas ou coisas grandes, muito sofrimento, pequeno sofrimento geralmente é o do outro, né? O nosso sempre é grande. Mas nós vivemos nessa realidade que não era para ser assim. Eu estava me lembrando de um pequeno detalhe hoje, um cantinho da minha unha estava atrapalhando, estava me pegando no dedo e eu pedi ajuda para resolver isso, não era para ser assim. Então, o fato é esse, nós convivemos com pequenos incômodos ou com grandes tragédias, essa é a nossa realidade. E o nosso respeitado Plantinga diz, não era para ser assim. Ele parte do que deveria ser a realidade, do que nós temos, e faz uma análise muito interessante. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa realidade e sobre o que deveria ser no decorrer desse programa. Você, por favor, não vá embora. Já voltaremos. Voltamos com Resenha, este programa que discute ideias que estão aí em bons livros e filmes também, mas hoje vamos falar de um livro, apesar de que eu mencionei o filme, não é? Que o livro cita, o Grand Canyon, Ansiedade de uma Geração.
A frase é: não era para ser assim. As coisas estão meio complicadas se você lê os jornais, se você lê as notícias, ou sem ler nada, na sua própria vida você pode encontrar pequenas ou maiores dificuldades. Não era para ser assim. Aí o que acontece? Quando essas tragédias se aproximam, e quando as coisas vão mal, as pessoas reagem. É interessante que essa questão dos desabamentos, deslizamentos, por exemplo, fala-se sobre isso em dezembro, janeiro, fevereiro, né? Depois todo mundo esquece e volta a falar no ano seguinte, depois. Né? Vamos ler tudo de novo, fotos, tragédias, né? E é muito significativo e lamentável também que, assim como a notícia da tragédia vai embora para voltar depois, também o pensamento a respeito de Deus e qual teria sido e qual seria o seu papel numa situação assim, também vai embora. O pessoal vai esquecer o assunto, vai esquecer de Deus e vai voltar a reclamar com ele no ano que vem. Exatamente. Como é que você descreve essa reação das pessoas em geral em face do sofrimento, da tragédia, dos problemas? Isso é muito antigo, né, Cláudio? Às vezes a gente acha que algumas percepções que são colocadas ou algumas coisas que são ditas hoje a respeito disso, até mesmo a questão do questionamento, será que existe um Deus? Como é esse Deus? Será que esse Deus de fato é bom? Será que de fato ele poderia resolver essas coisas? Isso é muito mais antigo do que a gente imagina, desde sempre esses questionamentos emergem. Eu me lembro, por exemplo, acho que as pessoas devem se lembrar das suas aulas de história no colégio, onde estudavam aqueles filósofos, né? E um daqueles filósofos que a gente estudava na escola era um filósofo escocês chamado David Hume, e ele tinha uma premissa que era mais ou menos assim, em relação a Deus diante de problemas como o sofrimento. Das duas, uma. Ou Deus, ele é um ser bonzinho, né? Aquele Papai Noel, aquele velhinho bonzinho que quer o nosso bem, mas, na verdade, ele é um gênio, mas, na verdade, ele não é tão poderoso assim, e ele até poderia fazer alguma coisa para nos ajudar, mas ele não pode. Ele é pego de surpresa. Ele é bonzinho, mas ele não pode fazer nada. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ou, senão, ele é poderoso, ele poderia resolver a situação, evitar o sofrimento, mas ele não é tão bonzinho assim. Ele é um gênio maléfico que está, às vezes, até rindo de tudo que a gente está vivenciando. Então, isso que foi levantado pelo David Hume emerge na cabeça de muitas pessoas todas as vezes que a gente se depara com uma situação de dor, de tragédia, de sofrimento, seja ela num âmbito maior, como a gente está falando, né, de grandes catástrofes, ou num âmbito menor, do nosso próprio sofrimento. Quando a gente perde alguém querido, quando até mesmo a gente perde um emprego e passa por alguma dificuldade, coisas ruins começam a acontecer com a nossa vida, a gente começa a olhar para Deus e questionar. E aí, como é que fica? Você não vai fazer nada? E isso se torna mais complicado, Cláudio, porque se a gente começa a ter um certo hábito de conhecer um pouco mais, estudar um pouco mais a Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no seu primeiro capítulo, quando ele termina, ele descreve lá a questão da criação, que Deus criou todas as coisas, e ele termina com uma afirmação, né, de que Deus criou todas as coisas, ele olhou para tudo aquilo que ele tinha criado e era bom, era muito bom. Aliás, essa relação com o início é tão importante, porque se alguém disser Deus não é bom, a gente pode perguntar, mas de onde você ouviu falar a respeito de algo bom para começar? De onde vem essa ideia de bom, de bondade? Como é que a gente saberia disso? Ela parte do próprio Deus. Deus é o referencial de bondade. Exatamente. Vou dizer que Deus não é bom é um absurdo. Mas sabe qual que é o grande problema disso, Cláudio? É que as pessoas estão olhando para o problema do sofrimento a partir do prisma errado. Elas estão olhando para o problema do sofrimento a partir do caráter de Deus. Se ele é bom ou se ele não é bom, se ele é poderoso ou não é poderoso, deixa de ser. E não é assim que tem que ser feito. A gente nunca vai chegar a lugar nenhum pensando dessa maneira. A gente tem que, agora, parafraseando Cornelius Pleniger, a gente tem que entender que Deus criou as coisas, né, de maneira de fato perfeita e não era para ser dessa maneira.
O C.S. Lewis... Não era para ser do modo como é hoje. Não é para ser do modo como é hoje. O C.S. Lewis, a gente já teve aqui uma outra oportunidade conversando um pouco sobre C.S. Lewis, que era um escritor irlandês, ficou muito famoso pelas Crônicas de Nárnia. O C.S. Lewis tem um livro muito interessante chamado O Problema do Sofrimento, acho que você já deve ter lido. E nesse livro, o C.S. Lewis diz que, ao final, né, do Gênesis 1, Deus criou todas as coisas, tudo era muito bom, e ele criou tudo de maneira perfeita. E exatamente por isso, ele não criou seres humanos como robozinhos, como máquinas. E os seres humanos tinham uma opção. Viver ao lado de Deus, vivendo uma dependência, um relacionamento de dependência de Deus, ou eles podiam fazer a opção pela autonomia, confiar em si mesmos, viver da maneira que eles quisessem. E sabe qual é a opção da humanidade? A opção pela autonomia. No momento que existe essa opção pela autonomia, o que acontece? Há uma desconexão entre o homem e Deus, o Criador e a criatura. E as coisas começam a ficar instáveis. Todos os relacionamentos da humanidade começam a ficar estáveis. Entraram em crise. Entraram em crise. Quando a gente lê lá o 2º capítulo de Gênesis... Quais seriam esses relacionamentos? No 2º capítulo de Gênesis, Deus fala de algumas esferas de relacionamento. O próprio relacionamento entre Criador e criatura, entre a humanidade e Deus, a questão da obediência, esse relacionamento é abalado. E por isso, hoje, a gente tem tanta dificuldade de compreender o agir de Deus, como Deus age. A gente não tem muita sensibilidade para saber, a gente questiona, Deus, por que isso? Como que a gente faz isso? Até para tomar decisões, às vezes a gente pergunta a Deus qual é o melhor caminho para tomar e a gente não consegue perceber isso. A gente não tem essa sensibilidade no nosso relacionamento com Deus, exatamente porque esse relacionamento ele está instável, ele está abalado. É a crise que começou lá, na hora da autonomia. Quer ver outro problema? Deus, em Gênesis 2, estabelece uma outra esfera de relacionamento social. Deus cria homem e mulher e aí eles estão lá no mesmo local. Ali não é só uma questão conjugal, eram os dois seres humanos que existiam, era uma questão social. Hoje, todas as esferas dos nossos relacionamentos sociais, eles estão abalados. Você pode perceber isso quando a gente vê tanta violência, quando a gente vê pessoas em esferas macro ou micro decepcionando, magoando, machucando pessoas. Nós machucamos pessoas e somos machucados por pessoas, magoamos e somos magoados. Alguns vão além disso, né? Então aí a gente vê pessoas que violentam, que matam, que roubam. Então essa esfera está com problema, está instável. A esfera dos relacionamentos interpessoais. E uma última esfera é que lá em Gênesis 2, Deus fala que ele colocou o ser humano num jardim para tomar conta dele, da natureza. A relação com a natureza. A relação com a natureza. É interessante que o livro dos Salmos, né, no Salmo 8, ele diz que o ser humano é a coroa da criação. Deus colocou ele lá como coroa para cuidar, para ter uma relação de cuidado para com a natureza. E até essa esfera ela está problemática, tanto na maneira como a gente lida com a natureza. Hoje tem se falado muito em consciência ambiental, isso porque ao longo de tantos e tantos séculos a gente não tem tido essa consciência, por isso que hoje isso emerge de uma maneira tão evidente, essa necessidade de problemas, né, questão natural, a gente fala de falta de água, de problemas do meio ambiente, e até mesmo a maneira como a natureza expressa essa instabilidade. Por exemplo, tsunamis, furacões e outras tragédias naturais são problemas desse relacionamento entre a natureza e o ser humano. Não, mas espera um pouquinho. Nós temos uma maneira de nos comportar em relação à natureza. Sim. E a gente vê, faz muito tempo, estrago. E você está dizendo que a natureza responde também de uma maneira assim, em crise, desequilibrada. Exatamente, exatamente. E sabe, a natureza ela acaba, se a gente começa a estudar e conhecer um pouquinho mais a sabedoria bíblica, né, os escritos bíblicos, a gente vai perceber em alguns lugares dizendo que a própria natureza aguarda que pessoas que retomem esse relacionamento com Deus, esse relacionamento que foi quebrado, possam fazer alguma coisa, fazer a diferença pelo que está aqui. Chega-se a dizer na Bíblia que a natureza geme, ela geme, ela espera para que haja uma atitude, também. Exatamente, né, uma atitude até mesmo de engajamento, né, do ser humano a partir de tudo isso. Ou seja, quando a gente viu tudo sendo criado de maneira
perfeita no primeiro capítulo do livro de Gênesis, as esferas de relacionamento no segundo capítulo. Sabe o que acontece no terceiro capítulo? A ruptura, é a crise, aquilo que a gente disse, a opção pela autonomia. E aí começa essa instabilidade. No livro Não Era Para Ser Assim, é exatamente sobre isso que o Cornelius Plantinga trata, essa questão do pecado na história da humanidade, nas mais diversas maneiras, tanto na ação errada de corrupção que a gente disse, como na omissão. Isso, fazendo errado ou deixando de fazer. Exatamente. O certo. Agora, é um livro positivo, porque além de levantar o problema, de dizer não era para ser assim, ele vai apontar o caminho da redenção. Exatamente. Em todos esses relacionamentos. Exatamente. E a gente vai falar sobre isso no próximo segmento. Fica aí, já voltaremos. Voltando com resenha para esse nosso terceiro bloco, estamos considerando então a ideia desse livro Não Era Para Ser Assim, de Plantinga. Ele fala sobre a criação, como Deus planejou tudo e a disruptura que aconteceu por causa da iniciativa humana de querer seguir o seu próprio caminho e toda a crise que aconteceu e que acontece em seguida. Há um outro livro de Plantinga em que ele fala sobre esse percurso, a criação, a queda e também o que Deus fez a respeito, a redenção e como agora nós vamos nos envolver no projeto de Deus. Isso é importante, sabe por quê? As pessoas, ou você mesmo, pode perguntar, o que é que Deus está fazendo? Ele não está vendo? Será que ele não tem poder para fazer ou não quer fazer? Na verdade, ele já fez e ele está fazendo. Mas ele tem suas próprias ideias e seus próprios planos. A gente faria bem em se informar a esse respeito. Exatamente. Como é que você descreveria esse processo de retorno, de retomada, de recriação e a consequente responsabilidade nossa de engajamento nisso? É interessante, né, Cláudio? Porque o próprio Plantinga, ele fala que aconteceu uma coisa que ele chama, né, o vandalismo do shalom. Né? O shalom é uma palavra de origem hebraica que tem um significado de paz, de plenitude, de prazer, e que era a maneira como era para ser, né? Como Deus criou. Como Deus criou tudo. Exatamente. Shalom. Mas existe, por conta dessa desconexão, por conta dessa opção da humanidade, o vandalismo no shalom. E aí todos esses problemas a respeito daquilo que a gente chamou de pecado, toda essa questão do sofrimento, das consequências dos nossos atos, das nossas atitudes, eles acabam causando aí tudo isso que a gente conhece. Mas, como você mesmo disse, surge essa pergunta, Deus não poderia fazer nada? Qual que é o processo em relação a isso? E de fato ele fez. Quando a gente fala que o próprio Deus, ele entra na história da humanidade, né, como Deus encarnado na figura de Jesus Cristo, é exatamente isso que ele está fazendo. Ele vem e morre, e às vezes a gente fala, e Jesus morreu, e tem a coisa da Páscoa, e a questão da cruz, mas a gente não faz a mínima ideia. Algumas perguntam, por que Jesus tinha que vir, tadinho, sofrer, morrer? Ele vem, né, o próprio Deus encarnado entra na história para pagar o preço por conta desse nosso erro, dessa falha da humanidade que gerava sofrimento. Então, ele, no momento em que ele morre naquela cruz, ele sofre pelos nossos erros e ele paga a nossa dívida. Deixa eu fazer essa pergunta, então. O fato de ter havido a crise como resultado da decisão humana de seguir seu próprio caminho, não o caminho de Deus. Exatamente, a autonomia. O fato de haver a crise e os sofrimentos e toda essa dor, isto em si já não é o resultado, tem algum pagamento, alguma punição ainda, é isso que você está dizendo? Não é uma questão, né, a questão não é a punição, é a consequência disso, desse afastamento, é essa a punição. A gente viver constantemente fora desse shalom, fora dessa conexão. Quando Jesus ele entra na história, o que ele vai fazer? Ele cria a possibilidade da gente voltar
para esse shalom. Esse vai nos conduzir de volta para o lugar da onde a gente nunca devia ter saído. Rodrigo, você disse há pouco que o efeito, a disruptura, foi sobre os relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamento de uma pessoa com a outra e relacionamento com o meio, com a natureza. Não é? E você disse que a reconstituição, esse voltar, ter então esses relacionamentos refeitos. Restaurados. Exatamente. É a reconciliação, é a restauração de todos os relacionamentos. Dentro da percepção, da visão cristã, né, o caminho que a gente começa a traçar a partir do conhecimento da pessoa, né, e da obra de Jesus é exatamente voltar para o lugar de onde a gente não devia ter saído. A eternidade que a gente chama, o céu, o paraíso, esse shalom dos hebreus, que é citado pelo Plêniga, é aquele lugar onde não há dor, onde não há tristeza, onde não há sofrimento, onde não há relacionamentos problemáticos, onde não há problemas familiares, onde não há problemas em relação à natureza, ao meio ambiente, mas tudo está restaurado. Agora, o que eu vejo é que temos uma resposta, e eu entendo que essa proposta do Plantinga, na verdade, é a proposta da Escritura, você mencionou a Escritura. O problema é que todo mundo reclama de Deus, mas também não está interessado em seguir o que Deus diz que é o caminho para a restauração. E aí, como é que fica? Exatamente. É interessante que quando as pessoas se tornam, né, discípulos e discípulas de Jesus, seguidores de Jesus, as suas próprias atitudes, né, elas começam a mudar por conta dessa percepção e gerar uma nova mentalidade no que diz respeito às nossas relações aqui. A nossa parte também desse negócio. Como que a gente pode melhorar as nossas relações com as pessoas, como que a gente pode melhorar a nossa relação com o meio ambiente, né, que é a questão do engajamento. Nesse livro que você citou, o outro livro do Plêniga, né, ele faz todo esse percurso e no final ele fala exatamente sobre essa questão do engajamento. Quando a gente entende tudo isso, né, a gente entende essa questão em relação a Deus, da desconexão, o amor dele por nós, a questão de Jesus entrar para poder resgatar essa paz, isso que a gente deveria viver, isso gera em nós um constrangimento que nos faz querer viver de maneira diferente, de maneira melhor, olhando, né, de maneira melhor para os nossos relacionamentos, querendo ser um melhor pai, um melhor filho, um melhor marido, uma melhor esposa. É isso que ele chama de engajamento? Exatamente. Então, a maneira como a gente lida com as coisas. Ele fala que muitas vezes os nossos erros, os problemas que a gente percebe por aí, quando ele usa esse termo pecado, a questão do errar o alvo, dos erros que a gente tem, ele fala que a gente às vezes faz isso de maneira direta, de maneira objetiva, mas muitas vezes a gente faz isso por omissão. A gente deixa de fazer algumas coisas que a gente podia estar fazendo. Quando a gente olha ao nosso redor, para a sociedade onde a gente está inserido, para o meio ambiente onde a gente está inserido, e a gente percebe que a gente poderia fazer alguma coisa a mais e a gente não faz. O desafio é para nós, esse engajamento então, e tem que ser nos termos de quem criou a realidade que foi Deus, não é? O desafio então é para que a gente se informe a respeito do plano de Deus para nós, para a realidade toda, porque ou é desse modo ou não vai funcionar de modo algum. Exatamente. Obrigado, Rodrigo, por ter vindo. Obrigado, Cláudio. É um prazer sempre estar aqui com você. Espero ter outra oportunidade. E você continue conosco também. Aliás, se você tiver alguma ideia sobre algum livro ou filme que nós devamos resenhar aqui, escreva para nós. resenha@mackenzie.br. Quem sabe a gente vai falar sobre uma ideia proposta por você. Por enquanto, obrigado e até a próxima vez.